O céu se tingia de tons alaranjados, enquanto o sol descia lentamente sobre a pequena cidade de Vale Sereno. Os raios dourados filtravam-se através das janelas do modesto café Cantinho da Ana, iluminando as mesas de madeira gasta e as flores silvestres colocadas em pequenos vasos de vidro. Em um canto afastado, Gabriel Monteiro observava distraidamente seu celular, verificando os últimos e-mails do seu império empresarial. O tilintar do sino sobre a porta o fez levantar o olhar. Uma jovem mulher entrou segurando a mão de um menino pequeno que não teria mais de 7 anos. O rosto do pequeno estava marcado por lágrimas recentes, seus olhos, de um verde intenso e penetrante, avermelhados pelo choro. Gabriel sentiu uma estranha e inexplicável opressão no peito ao observá-los. "Vai ficar tudo bem, meu amor", sussurrou a mulher agachando-se até ficar na altura do menino. Com delicadeza limpou as lágrimas do pequeno com seus polegares. Às vezes os dias difíceis nos ensinam a valorizar os momentos felizes. As nuvens sempre passam e o sol sempre volta a brilhar. O menino assentiu, esboçando um tímido sorriso, enquanto a jovem o abraçava com uma ternura que Gabriel não se lembrava de ter experimentado jamais. Havia algo magnético naquela cena, algo que o mantinha imóvel, observando com uma mistura de fascínio e desconcerto. Foi então que o menino girou levemente a cabeça e seus olhos se encontraram com os de Gabriel. Um arrepio percorreu a coluna vertebral do empresário. Aqueles olhos verdes tão idênticos aos seus despertaram nele uma lembrança profundamente enterrada, a assinatura de alguns papéis de adoção há 7 anos, a decisão que havia tomado após a turbulenta separação de sua esposa. Às vezes os encontros mais importantes da nossa vida acontecem nos lugares mais insignificantes e mudam para sempre o rumo da nossa existência quando menos esperamos. Gabriel deixou o dinheiro do café sobre a mesa e saiu apressadamente do estabelecimento, sentindo que o ar lhe faltava. Enquanto subia em seu luxuoso Range Rover, soube com inquietante certeza que aquela tarde naquele café esquecido, no meio do nada, havia começado algo que alteraria irremediavelmente as bases de sua cuidadosamente construída vida. O escritório de Gabriel Monteiro ocupava todo o último andar do imponente edifício de vidro que levava seu sobrenome. Dali, podia contemplar o horizonte da cidade que havia conquistado com determinação implacável e calculada inteligência. Aos 45 anos, havia construído a Monteiro Enterprises do zero, transformando-a em uma das corporações mais poderosas do país. Senhor Monteiro tem uma videoconferência com os investidores japoneses em 5 minutos, anunciou sua assistente pelo interfone. Gabriel assentiu mecanicamente, mas sua mente continuava presa naquele café de beira de estrada e nos olhos verdes do menino. 3 dias haviam se passado desde aquele encontro, e ele não conseguia se livrar daquela sensação de inquietação. "Cancele todas as minhas reuniões para esta tarde", ordenou abruptamente. "Tenho um assunto pessoal para resolver." Sua assistente, acostumada à perfeição metódica de seu chefe, olhou com surpresa, mas assentiu sem fazer perguntas. Em 15 anos trabalhando para Gabriel Monteiro, jamais o tinha visto adiar uma reunião importante por um assunto pessoal. No estacionamento subterrâneo, Gabriel ignorou o motorista que o esperava e dirigiu-se ao seu veículo pessoal. Enquanto dirigia, as lembranças que havia tentado enterrar durante anos começaram a emergir como fantasmas do passado. Lúcia, sua ex-esposa, o tormentoso final de seu casamento, a gravidez inesperada, a decisão de dar o menino para a adoção. Haviam concordado que seria o melhor. Ambos estavam demasiadamente imersos em suas carreiras, demasiadamente feridos por suas próprias histórias para criar um filho. Gabriel havia transferido uma soma considerável para a agência de adoção, convencido de que o dinheiro garantiria um bom lar para a criança. Depois havia selado aquele capítulo de sua vida com a mesma eficiência com que fechava seus negócios comerciais. Até agora. Ao chegar à sua luxuosa mansão no Morumbi, dirigiu-se diretamente ao escritório. Abriu o cofre oculto atrás de um quadro abstrato
e extraiu uma pasta selada que não havia tocado em 7 anos. Dentro, encontrou os documentos de adoção e uma única fotografia, um recém-nascido com uma penugem de cabelo escuro e olhos verdes entreabertos. Mateus murmurou, pronunciando pela primeira vez o nome que aparecia na certidão de nascimento. Nessa noite, Gabriel não dormiu. Sua mente analítica, acostumada a decompor problemas complexos em variáveis manejáveis, tentava processar uma equação para a qual não tinha resposta. O que fazia seu filho biológico naquele café de beira de estrada, de mãos dadas com aquela jovem Helena Silva? Acordou com o primeiro raio de sol que se filtrava através das cortinas, desgastadas de seu pequeno apartamento na periferia. Aos 28 anos, havia aprendido a aproveitar cada minuto do dia. Tomou banho rapidamente, preparou o café da manhã para as crianças que ainda dormiam e deixou bilhetes com instruções para cada um. "Bom dia, dorminhocos", sussurrou beijando as testas de Luiz e Carla, os 2 irmãos que havia acolhido temporariamente, enquanto o sistema de adoção encontrava um lar permanente para eles. Junto com Mateus, formavam sua pequena família improvisada. O apartamento era modesto, mas acolhedor, cheio de desenhos infantis, livros usados e plantas que Helena cuidava com esmero. Não havia luxos, mas também não faltava o calor de lar que ela se esforçava em criar com recursos limitados. Às 6 em ponto, Helena já estava no ônibus rumo a seu primeiro trabalho como cuidadora em um asilo. Trabalharia ali até o meio-dia. Depois pegaria Mateus na escola e ambos iriam para o café onde ela cobria o turno da tarde-noite. Nos fins de semana, dedicava suas manhãs ao orfanato municipal como voluntária e às noites aos seus estudos de pedagogia. "Bom dia, Helena", cumprimentou a seu Alberto, o dono do cantinho da Ana, quando ela e Mateus entraram pela porta dos fundos do café. "Como está meu ajudante favorito hoje?" Mateus sorriu orgulhoso do título que o senhor idoso lhe havia outorgado. Enquanto Helena colocava o avental, o menino já estava organizando os guardanapos e os talheres como sabia que deveriam estar. "Hoje veio um homem perguntando por você", comentou seu Alberto casualmente. "Um tipo elegante e terno caro. Deixou isto para você." Helena pegou o envelope que o homem lhe estendia com expressão confusa. Dentro havia um cartão de visita com o nome Gabriel Monteiro, CEO da Monteiro Enterprises, e um número de telefone, escrito à mão no verso. "O que ele queria?", perguntou, sentindo uma inexplicável inquietação. "Não disse", respondeu seu Alberto. "Só que era importante falar com você sobre um assunto pessoal." Naquela noite, depois de colocar as crianças na cama, Helena contemplou o cartão durante um longo tempo. O nome não lhe dizia nada, mas havia algo naquela situação que a perturbava. Finalmente decidiu que ligaria no dia seguinte. O que não sabia era que Gabriel Monteiro já havia iniciado uma investigação exaustiva sobre ela, e que as revelações que se aproximavam mudariam o curso de todas as suas vidas. A chuva golpeava contra as janelas da sala de reuniões, enquanto Gabriel escutava o relatório do investigador particular que havia contratado. Helena Silva, 28 anos, órfã desde os 12, cresceu no sistema de acolhimento até a maioridade. Estuda pedagogia na Universidade Estadual, programa noturno. Trabalha em 3 empregos: cuidadora no Residencial Primavera, pelas manhãs garçonete, no cantinho da Ana pelas tardes e ocasionalmente como babá nos fins de semana. Não tem antecedentes criminais. De fato, tem um histórico de voluntariado impressionante no orfanato municipal. Gabriel observava as fotografias que acompanhavam o relatório. Helena carregando sacolas de alimentos para famílias necessitadas. Helena lendo para um grupo de crianças na biblioteca pública. Helena ajudando um idoso a atravessar a rua. E o menino perguntou com voz tensa. Mateus Oliveira, 7 anos. Segundo os registros, foi entregue pela agência privada Novos Começos ao orfanato municipal há 4 anos, quando a família adotiva inicial se mudou para o exterior e decidiu devolvê-lo. Gabriel sentiu que o sangue lhe fervia nas veias. Devolvê-lo como se fosse um pacote defeituoso. O investigador pigarreou desconfortável. O orfanato não encontrou outra família adotiva permanente. A senhorita Silva começou como sua tutora voluntária há 3 anos e, recentemente, iniciou os trâmites para a adoção formal,
embora sua renda e situação trabalhista compliquem o processo. Gabriel dispensou o investigador e permaneceu, sozinho na enorme sala de reuniões, contemplando a cidade sob a chuva. Seu mundo de arranha-céus, jatos particulares e contas milionárias parecia agora absurdamente vazio, comparado com o pequeno apartamento cheio de vida que havia visto nas fotografias. Nessa mesma tarde, Helena recebia uma notificação que lhe gelava o sangue. Seu pedido de adoção para Mateus havia sido preliminarmente rejeitado por insuficiência de recursos econômicos. Apesar de seus 3 empregos, o sistema considerava que ela não podia proporcionar a estabilidade que o menino necessitava. Não podem fazer isso, murmurou enquanto as lágrimas rolavam por suas bochechas. Não podem nos separar agora. Mateus, que coloria tranquilamente na mesa da cozinha, levantou o olhar ao notar sua angústia. Você está triste, mãe Helena? Perguntou, aproximando-se dela com expressão preocupada. Helena secou rapidamente as lágrimas e esboçou um sorriso. Só um pouco cansada, querido. Nada que um abraço seu não possa curar. O menino a abraçou com força e Helena fechou os olhos, prometendo a si mesma que lutaria com todas as suas forças para não perdê-lo. Foi então que se lembrou do cartão, de visita daquele estranho empresário. Em outras circunstâncias, teria ignorado aquela chamada misteriosa, mas agora precisava de qualquer oportunidade que pudesse ajudá-la a manter sua família unida. Com mãos trêmulas, discou o número. Após 3 toques, uma voz masculina e profunda respondeu Gabriel Monteiro. Sou Helena Silva, disse ela sem saber que aquela simples ligação marcaria o ponto de inflexão na história de ambos. O elegante restaurante do centro contrastava dramaticamente com os lugares que Helena frequentava. Sentia-se fora de lugar com seu simples vestido azul, comprado em uma loja de segunda mão para ocasiões especiais. Ainda assim, mantinha o queixo erguido, lembrando a si mesma que havia aceitado esta reunião por Mateus e que enfrentaria o que fosse necessário por ele. Gabriel Monteiro já a esperava em uma mesa afastada. Ao vê-la, levantou-se imediatamente. Helena notou que era um homem imponente não só por sua altura e porte elegante, mas pela intensidade de seu olhar. Uns olhos verdes inquietantemente familiares a estudaram com atenção. Obrigado por vir, senhorita Silva, disse ele, indicando-lhe que se sentasse. Tomei a liberdade de pedir alguns aperitivos. Espero que não se importe. Senhor Monteiro, agradeço o convite, mas preferiria que fôssemos direto ao ponto, respondeu Helena com educada firmeza. Sua mensagem mencionava um assunto importante relacionado comigo e, sinceramente, não imagino o que poderia ser. Gabriel a observou atentamente. Havia esperado encontrar alguém interessada em tirar proveito da situação, mas a mulher diante dele emanava uma dignidade serena que o desconcertava. É sobre Mateus, disse finalmente. Helena empalideceu visivelmente. O que o senhor sabe sobre Mateus? Provavelmente mais do que imagina, respondeu Gabriel, extraindo uma pasta de sua maleta. E, ao mesmo tempo, muito menos do que gostaria de saber. Com movimentos pausados, extraiu a cópia de uma certidão de nascimento e a colocou sobre a mesa. Helena a olhou confusa, até que seus olhos pousaram nos nomes que figuravam como pais biológicos Gabriel Monteiro e Lúcia Mendes. Isso não pode ser verdade, murmurou, sentindo que o mundo se cambaleava sob seus pés. É, confirmou Gabriel. Mateus é meu filho biológico, um filho que entreguei para a adoção há 7 anos, convencido de que teria uma vida melhor com outra família. Helena levantou-se bruscamente, seu rosto, uma mistura de incredulidade e proteção feroz. Se isso é algum tipo de brincadeira cruel, ou uma estratégia para tirar Mateus de mim agora que finalmente estamos prestes a ser uma família legal, eu lhe aviso que... Não é nada disso, interrompeu a Gabriel, mantendo um tom calmo. Não tenho intenção de perturbar a vida de Mateus. Só quero entender o que aconteceu. Paguei uma fortuna à agência de adoção para garantir que ele tivesse o melhor lar possível. Helena soltou uma risada amarga. E acreditou que o dinheiro seria suficiente, que podia simplesmente assinar um cheque e esquecer tudo.
Gabriel se tensionou visivelmente. Pela primeira vez em décadas, alguém o enfrentava sem se intimidar. O que ocorreu depois que assinei esses papéis é uma história, longa e dolorosa, continuou Helena, recuperando a compostura. Uma história que o senhor não tem direito de conhecer, a menos que demonstre que realmente se importa com Mateus, e não apenas com a culpa que sente por tê-lo abandonado. Produziu-se um silêncio tenso. Finalmente, Gabriel falou com uma sinceridade que surpreendeu até a ele mesmo. Você tem razão, não mereço saber nada, mas vi como você olha para ele, como o protege. Investiguei o suficiente para saber que trabalha até a exaustão para dar-lhe um lar. E agora sei que o sistema está prestes a separá-los por uma questão econômica. Fez uma pausa. Quero ajudar, sem condições. Helena o olhou longamente, avaliando-o. Mateus é o mais importante na minha vida. Farei qualquer coisa para protegê-lo, inclusive aceitar a ajuda do homem que uma vez o abandonou. Quando finalmente se despediram, algo imperceptível havia mudado entre eles. Não era confiança nem mesmo compreensão, mas um reconhecimento mútuo de que ambos, de mundos completamente diferentes, compartilhavam um amor profundo por um pequeno menino de olhos verdes. O parque municipal fervilhava de atividade sob o sol primaveril. Crianças correndo, cachorros perseguindo bolas, famílias desfrutando de piqueniques sobre a grama recém-cortada. Gabriel, sentado em um banco à sombra de uma árvore centenária, sentia-se estranhamente alheio àquela cena cotidiana. Vestido com roupas casuais, jeans e camisa simples, em vez de seus habituais ternos de grife, tentava passar despercebido enquanto esperava. Viu-os chegar à distância. Helena segurando a mão de Mateus, ambos rindo por algo que o menino contava, com evidente entusiasmo. Gabriel sentiu um nó na garganta. Durante as últimas 2 semanas, havia modificado discretamente sua rotina para poder observá-los de longe, Mateus saindo da escola, Helena, esperando-o com um sorriso cansado, mas radiante, ambos caminhando para o café onde ela trabalhava. Este era seu primeiro encontro combinado. Depois daquele tenso jantar no restaurante, haviam concordado que Gabriel poderia conhecer formalmente Mateus, não como seu pai biológico, mas como um amigo de Helena, que queria ajudá-los. "Olha, ele está ali", exclamou Helena, apontando para Gabriel. "Lembra que te falei de um amigo que queria te conhecer?" Mateus assentiu, repentinamente tímido, ocultando-se parcialmente atrás de Helena enquanto se aproximavam. Gabriel se levantou, sentindo uma mistura de nervosismo e emoção que não havia experimentado nem nas negociações empresariais mais cruciais de sua carreira. "Olá, Mateus", cumprimentou, agachando-se para ficar na altura do menino. "Meu nome é Gabriel. Sua mãe Helena me falou muito sobre você." O menino o estudou com aqueles olhos verdes, seus olhos cheios de curiosidade infantil. "Você é rico?", perguntou diretamente, provocando uma risada nervosa de Helena. "Mateus, isso não se pergunta." Gabriel sorriu genuinamente. "Tudo bem, sim, Mateus tem o dinheiro. Mas descobri recentemente que isso não é o mais importante na vida." "Helena diz o mesmo", respondeu o menino, relaxando um pouco. "Ela diz que os abraços e as histórias valem mais que todos os brinquedos do mundo." "Sua mãe é uma mulher muito sábia", afirmou Gabriel, trocando um olhar com Helena, que continha uma mistura de respeito e algo mais profundo que nenhum dos dois estava preparado para nomear. A tarde transcorreu com uma naturalidade que surpreendeu ambos os adultos. Passearam pelo parque, compraram sorvetes, e Gabriel escutou fascinado, enquanto Mateus lhe explicava em detalhe a coleção de pedras coloridas que guardava como tesouros. Em um momento, o menino tomou espontaneamente a mão de Gabriel, para mostrar-lhe um pato que nadava no lago, e o empresário sentiu que algo dentro dele se transformava irremediavelmente. "Foi um ótimo dia", comentou Helena horas depois, enquanto observavam Mateus brincar com outras crianças nos balanços. "Nunca o vi tão animado com um estranho antes." "Ele não se parece em nada comigo quando tinha sua idade", refletiu Gabriel. "Eu era uma criança retraída, sempre na defensiva. Meu pai era um homem duro. Acreditava que mostrar afeto era sinal de fraqueza." Helena o olhou com surpresa ante aquela confissão inesperada.
Mateus teve seus momentos difíceis. Quando o conheci no orfanato, mal falava. A família que o havia adotado inicialmente o devolveu porque era muito calado, segundo eles. Como se uma criança fosse um produto defeituoso que se pode devolver. A indignação em sua voz era palpável, e Gabriel sentiu uma pontada de culpa. Como você conseguiu que confiasse em você? Helena sorriu com doçura ao lembrar. Paciência. Muita paciência. E constância. Prometi que sempre voltaria para visitá-lo e cumpri essa promessa todos os dias, mesmo quando estava exausta. As crianças que foram abandonadas precisam saber que existem pessoas que cumprem sua palavra, aconteça o que acontecer. Suas palavras golpearam Gabriel como um martelo. Ele havia abandonado seu filho, convencendo-se de que o dinheiro solucionaria tudo. Agora, contemplando esta mulher que trabalhava em 3 empregos e estudava à noite, mas nunca faltava a uma promessa, feita a uma criança, sentia que toda sua vida de conquistas empresariais empalidecia em comparação. Preciso confessar algo a você, disse Gabriel subitamente. Tenho ajudado você anonimamente. Seu pedido de adoção foi reconsiderado. A assistente social receberá relatórios favoráveis sobre sua situação econômica. Helena o olhou fixamente, uma mistura de gratidão e receio em seus olhos. Por que está fazendo isso? O que realmente quer, Gabriel? Quero fazer o certo pela primeira vez no que diz respeito a Mateus, respondeu com sinceridade. Não pretendo reclamá-lo, nem perturbar a vida que você construiu para ele. Só quero fazer parte dela de alguma maneira. Enquanto o sol começava a se pôr tingindo o céu de tons acobreados, algo sutil, mas profundo, começava a florescer entre eles, uma ponte frágil, entre 2 mundos aparentemente irreconciliáveis, unidos pelo amor a uma criança que, sem saber, estava transformando a ambos. O escritório de Gabriel, normalmente imaculado e ordenado, estava agora coberto de desenhos infantis. Esboços coloridos de dinossauros, foguetes espaciais e figuras de palito que representavam Mateus e Helena decoravam uma parede inteira que antes só exibia gráficos de mercado e reconhecimentos empresariais. Senhor Monteiro, os executivos de Xangai estão na linha, anunciou sua assistente, observando com curiosidade a transformação do espaço. Diga a eles que retornarei em 10 minutos, respondeu Gabriel, sem desviar o olhar do último desenho de Mateus. 3 figuras de mãos, dadas, uma mulher, um menino e um homem alto, sob um sol sorridente. Haviam-se passado 2 meses desde aquele primeiro encontro no parque. 2 meses em que Gabriel havia reorganizado completamente sua agenda para poder passar as tardes das quartas-feiras e os domingos com Mateus e Helena. 2 meses de descobertas, risos e conexões que lentamente cicatrizavam feridas profundas em todos eles. Para sua surpresa, Gabriel descobriu que desfrutava enormemente das simples atividades que compartilhavam: construir castelos de areia no parque, fazer biscoitos, seguindo a receita de Helena, ler histórias antes de dormir. Prazeres simples que sua vida de luxos havia ignorado durante décadas. A transformação não passava despercebida para aqueles que o rodeavam. Sua equipe diretiva trocava olhares confusos quando o implacável CEO adiava reuniões para assistir a uma partida escolar, ou quando o viam sorrir diante de mensagens em seu celular que claramente não eram de natureza profissional. Você parece diferente, comentou Carlos, seu vice-presidente e amigo mais próximo, durante um almoço de negócios. Diferente em que sentido? Perguntou Gabriel, embora conhecesse perfeitamente a resposta. Mais humano, respondeu Carlos com sinceridade. Menos máquina e mais pessoa. Vi você sorrir mais nestas semanas que nos últimos 5 anos. Gabriel guardou silêncio por um momento. Tenho reavaliado certas prioridades. Tem algo a ver com essa misteriosa mulher com quem te viram. Os rumores no escritório são bastante criativos. Os rumores costumam ser, respondeu Gabriel evasivamente. Ainda não estava preparado para compartilhar a verdade sobre Mateus, nem mesmo com Carlos. Digamos que descobri que há mais na vida que balanços trimestrais e fusões corporativas. Enquanto isso, Helena enfrentava seus próprios desafios. A presença de Gabriel em suas vidas havia trazido estabilidade econômica. Misteriosamente,
O aluguel de seu apartamento havia diminuído e uma bolsa anônima cobria agora seus gastos universitários, mas também despertava sentimentos contraditórios nela. Acha que estou fazendo o certo? Perguntou a Marta, sua colega de estudos e confidente, enquanto preparavam um trabalho para a universidade na biblioteca. Às vezes sinto que estou construindo um castelo de cartas. Gabriel parece sincero agora, mas e se ele se cansar de brincar de família feliz, Mateus já se afeiçoou a ele. Marta a olhou compreensivamente. O medo é natural, Helena. Você tem sido o pilar de Mateus durante anos, protegendo-o de qualquer dano. Mas talvez devesse considerar que Gabriel também está mudando. As pessoas podem nos surpreender. Me assusta o que começo a sentir, confessou Helena em voz baixa. Não deveria estar desenvolvendo sentimentos pelo homem que uma vez abandonou Mateus. É como trair tudo o que defendi. O coração nem sempre segue regras lógicas, respondeu Marta com suavidade. E pelo que me contou, Gabriel já não é o mesmo homem que assinou aqueles papéis de adoção há 7 anos. Naquela noite, enquanto Helena ajudava Mateus com suas lições escolares, o menino a surpreendeu com uma pergunta inesperada. Gabriel é meu pai. Helena quase deixou cair o lápis que segurava. Por que pergunta isso, querido? Mateus deu de ombros com a naturalidade da infância. Ele tem os mesmos olhos que eu, e o Luiz na minha turma diz que quando um adulto vem brincar com você, muitas vezes é porque quer ser seu pai. Helena respirou profundamente buscando as palavras adequadas. Gabriel e ela haviam concordado em não revelar a verdade até estarem seguros de que Mateus estava preparado. Mas agora, diante da inocente perspicácia do menino, as mentiras piedosas pareciam inadequadas. É complicado, meu amor, respondeu. Finalmente, Gabriel é alguém muito especial que quer fazer parte da nossa família. Você gostaria disso? Mateus assentiu com entusiasmo. Gosto quando estamos os 3 juntos, e acho que você também gosta porque sorri diferente quando ele está aqui. Helena sentiu um calor subir por suas bochechas. Seriam tão transparentes suas emoções que até uma criança de 7 anos podia lê-las. O que nenhum dos dois sabia era que, nesse exato momento, Gabriel estava tomando uma decisão que mudaria o curso de suas vidas. Havia decidido revelar publicamente sua relação com Mateus, enfrentando as consequências pessoais e profissionais que isso implicaria. A notícia explodiu como uma bomba nos círculos empresariais e sociais. Gabriel Monteiro, o magnata empresarial, reconhece filho secreto. As manchetes se multiplicavam nos meios de comunicação, cada uma mais sensacionalista que a anterior. Fotografias de Gabriel, Helena e Mateus saindo do cinema no fim de semana anterior apareciam em capas digitais com seus rostos apenas levemente desfocados. Na mansão de Gabriel, o ambiente era tenso. Helena caminhava nervosamente pela sala, enquanto Mateus dormia em um dos quartos de hóspedes alheio ao caos midiático que se desenvolvia. Como puderam descobrir? Perguntou Helena, abraçando a si mesma. Tínhamos sido tão cuidadosos. Gabriel, de pé junto à janela, observava a chuva golpear contra o vidro. Foi Lúcia, respondeu com voz grave. Minha ex-esposa. Me ligou esta manhã. Aparentemente alguém lhe mostrou uma foto nossa, e ela reconheceu Mateus imediatamente. Ela sabia onde estava Mateus todo este tempo. Não exatamente, mas havia contratado investigadores periodicamente para se assegurar de que ele estivesse bem. Quando a agência de adoção falhou e Mateus acabou no sistema público, ela começou a enviar doações anônimas ao orfanato. Inclusive tem enviado dinheiro mensalmente para sua conta bancária, Helena. Helena deixou-se cair no sofá atordoada pela revelação. As transferências misteriosas. Sempre pensei que fosse algum erro bancário a meu favor. Lúcia nunca se sentiu capaz de criá-lo, mas também não pôde se desvincular completamente, explicou Gabriel. Diferente de mim, que simplesmente me afastei. O arrependimento em sua voz era palpável. Helena o olhou com uma mistura de compaixão e preocupação. O que isso significa para Mateus, para nós? Significa que temos que protegê-lo mais do que nunca, respondeu Gabriel com determinação. Minha equipe jurídica está preparando um comunicado oficial e ações contra os meios que publicaram sua imagem. Mas devemos nos preparar para o que vem.
A imprensa será implacável. Como se suas palavras tivessem sido uma invocação, o telefone de Helena começou a tocar insistentemente. Números desconhecidos um após o outro. Não atenda, advertiu. Gabriel, devem ter conseguido seu número. Na verdade, acho que vocês deveriam ficar aqui por alguns dias até que a tempestade diminua. Helena negou com firmeza. Não vou me esconder como se tivéssemos feito algo errado. Mateus tem escola, eu tenho trabalho e estudos. Nossa vida não pode parar, porque de repente o mundo descobriu que o grande Gabriel Monteiro tem um coração. Gabriel não pôde evitar sorrir diante de sua determinação. Pelo menos aceite proteção. Colocarei seguranças discretos para me assegurar de que nenhum jornalista os incomode. Na manhã seguinte, Helena enfrentou os olhares curiosos e os cochichos quando levou Mateus à escola. Alguns pais a evitavam, outros a abordavam com perguntas apenas disfarçadas. As professoras felizmente mantiveram um muro protetor ao redor do menino, mas Helena sabia que não poderiam isolá-lo completamente da situação. Algumas crianças me perguntaram se meu pai é famoso, comentou Mateus durante o almoço no café, onde Helena havia decidido manter seu turno, apesar da insistência de Gabriel de que não era necessário que continuasse trabalhando. E o que você disse a elas? Perguntou Helena com cautela. Que não sei se ele é famoso, mas que é muito bom construindo castelos de areia, respondeu o menino com simplicidade, provocando um sorriso em Helena. Seu Alberto, o dono do café, aproximou-se de sua mesa com expressão preocupada. Helena, há alguns jornalistas lá fora perguntando por você. Disse a eles que você não trabalha aqui, mas são bastante insistentes. Helena suspirou, preparando-se mentalmente para o confronto. Foi então que a porta do café se abriu e uma figura elegante e imponente entrou captando imediatamente a atenção de todos os presentes. Lúcia Mendes, ex-esposa de Gabriel e mãe biológica de Mateus, avançou em direção a eles com passo decidido. Era uma mulher bonita, de porte aristocrático e olhar intenso. Deteve-se diante da mesa, seus olhos fixos em Mateus, com uma mistura de emoções indescritíveis. Olá, Helena, cumprimentou com voz suave. Sinto apresentar-me assim, mas precisava conhecê-la. Conhecer a ambos. O silêncio que se seguiu foi tão denso que poderia ser cortado com uma faca. Helena instintivamente colocou uma mão protetora sobre o ombro de Mateus. Quem é a senhora? Perguntou o menino com curiosidade inocente. Lúcia pareceu momentaneamente sem palavras. Finalmente, com um sorriso trêmulo, respondeu. Sou uma velha amiga de Gabriel. Ouvi falar muito sobre você, Mateus. Nesse exato instante, o celular de Helena vibrou com uma mensagem de Gabriel. Lúcia está na cidade. Quer conhecer Mateus. Não pude detê-la. Tarde demais, pensou Helena, observando como os olhos de Lúcia, tão similares aos de Mateus na forma, embora não na cor, estudavam cada detalhe do rosto do menino. A tempestade que se aproximava acabava de intensificar-se, e Helena soube que estavam entrando em águas desconhecidas e potencialmente perigosas. A chuva caía torrencialmente quando Gabriel chegou ao café, encontrando uma cena que jamais teria imaginado. Lúcia, Helena e Mateus compartilhando uma mesa com o menino, mostrando entusiasmado seu caderno de desenhos a ambas as mulheres. A tensão era palpável sob a aparente calma. Gabriel cumprimentou Lúcia com um sorriso educado, mas distante. Seu filho é extraordinário, tem sua inteligência e, felizmente, nenhum dos nossos defeitos. Helena observava o intercâmbio em silêncio, protetora, mas consciente de que não podia proteger Mateus desta parte de sua história para sempre. Mateus, por que não vai pedir ao seu Alberto um daqueles bolos de chocolate que tanto gosta? Sugeriu Helena, dando-lhe algumas moedas. Quando o menino se afastou, voltou-se para os outros dois adultos. Acho que precisamos conversar e não aqui. A biblioteca da cobertura de Gabriel oferecia refúgio da tempestade que açoitava a cidade. Mateus dormia em um quarto próximo, exausto pelas emoções do dia e embalado pelo som da chuva contra as janelas. Nunca quis causar problemas a vocês, começou Lúcia, segurando uma xícara de chá entre suas mãos elegantes. Quando vi as fotografias nos meios de comunicação, senti que precisava conhecê-lo, vê-lo com meus próprios olhos, não através de relatórios de investigadores.
Poderia ter ligado antes, replicou Gabriel com tom severo. Como você ligou antes de irromper nas vidas deles? Contra-atacou Lúcia, provocando um silêncio incômodo. Helena, sentada entre ambos, interveio com voz firme, mas tranquila. O que importa agora é Mateus. Ele está confuso, faz perguntas e merece respostas sinceras. Não podemos continuar improvisando. Lúcia a observou com respeito renovado. Você tem razão, e quero que saiba que nunca pretendi reclamá-lo, nem perturbar a vida que você construiu para ele. Só queria me assegurar de que ele estivesse bem. É por isso que enviava dinheiro anonimamente, perguntou Helena diretamente. Lúcia assentiu, baixando o olhar. Era a única coisa que podia fazer. Depois da nossa separação, caí em uma depressão severa. Mal podia cuidar de mim mesma, muito menos de um recém-nascido. Assinei os papéis de adoção convencida de que era o melhor para ele. E quando descobriu que a agência havia falhado, que Mateus havia acabado em um orfanato, começou Gabriel. Me senti devastada, completou Lúcia com lágrimas contidas. Contratei investigadores para seguir seu rastro. Quando soube que uma jovem voluntária o visitava fielmente, que havia criado um vínculo com ele, comecei a enviar fundos anonimamente para me assegurar de que nunca lhes faltasse nada essencial. Helena processava esta informação, recompondo o quebra-cabeça dos últimos anos. As doações de roupas que apareciam misteriosamente no orfanato, as bolsas escolares que cobriam exatamente o que precisávamos. Foram minha maneira de estar presente sem interferir, confirmou Lúcia. E agora só quero fazer parte da vida dele da maneira que considerem apropriada. Não pretendo usurpar seu lugar, Helena. Você é a mãe dele em todos os sentidos que importam. Gabriel observava ambas as mulheres com uma mistura de admiração e vergonha. Enquanto Lúcia, apesar de seus próprios demônios, havia encontrado formas de velar por Mateus das sombras, e Helena havia entregado sua vida inteira a cuidar dele. Ele simplesmente havia assinado um cheque e apagado o assunto de sua mente até poucos meses atrás. Tenho uma proposta, disse finalmente Helena, surpreendendo a ambos. Mateus merece conhecer sua história completa de forma apropriada para sua idade, mas também precisa de estabilidade. Sugiro que avancemos passo a passo, introduzindo Lúcia como uma amiga próxima por enquanto trabalhamos juntos em um plano para revelar-lhe gradualmente a verdade. Gabriel e Lúcia trocaram olhares admirados com a sabedoria e generosidade desta mulher, que, sem ter nenhuma obrigação biológica com Mateus, demonstrava o amor mais puro e desinteressado. Há algo mais que devem saber, acrescentou Lúcia, extraindo um envelope de sua bolsa. Estive em contato com o meu advogado. Quero estabelecer um fundo fiduciário para o futuro de Mateus e também para apoiar o projeto que sei que você está desenvolvendo, Helena. Que projeto? Perguntou Gabriel, confuso. Helena pareceu momentaneamente desconfortável. Estou trabalhando em um plano para um centro de desenvolvimento infantil focado em crianças do sistema de acolhimento. É meu projeto final de curso, mas também um sonho. Um sonho que merece se tornar realidade, afirmou Lúcia com convicção. Enquanto a chuva continuava golpeando contra os vidros, 3 pessoas que o destino havia entrelaçado de maneiras inesperadas começavam a tecer com fios frágeis, mas esperançosos, o esboço de uma família pouco convencional, unida pelo amor. A um pequeno menino de olhos verdes. Por que tenho que colocar esta gravata? Protestava Mateus, enquanto Helena ajustava o pequeno acessório ao redor do colarinho de sua camisa. Porque hoje é um dia especial, respondeu ela com paciência. É a apresentação do meu projeto na universidade, e quero que você esteja muito bonito quando subir ao palco comigo. Haviam-se passado 3 meses desde aquela noite chuvosa na cobertura de Gabriel. 3 meses de ajustes, conversas sinceras e pontes estendidas entre mundos díspares. Mateus agora sabia que Gabriel era seu pai biológico e que Lúcia, essa amiga especial que o visitava regularmente, era sua mãe biológica. A revelação, manejada com delicadeza e honestidade, havia sido processada pelo menino com uma mistura de curiosidade e confusão inicial e, finalmente, uma aceitação surpreendentemente madura. Todos virão hoje? Perguntou Mateus, referindo-se à sua agora estendida família.
Todos, confirmou Helena com um sorriso. Gabriel, Lúcia e até a vovó Isabel. A mãe de Lúcia, inicialmente reticente, diante de toda a situação, havia terminado por render-se à autenticidade de Mateus e à nobreza de Helena. Agora insistia em ser chamada de vovó e aparecia regularmente com presentes educativos e livros que o menino devorava com entusiasmo. O auditório universitário estava surpreendentemente cheio para uma apresentação de projeto estudantil. Na primeira fila, Gabriel, Lúcia e Dona Isabel formavam uma frente unida de apoio. Entre o público, Helena reconheceu alguns empresários locais e figuras do âmbito educativo, que normalmente não assistiriam a este tipo de eventos. Acho que Gabriel andou movendo os pauzinhos, sussurrou Marta, sua colega de estudos, enquanto esperavam nos bastidores. Eu disse especificamente para ele não fazer isso, respondeu Helena, embora sem verdadeira irritação. Havia aprendido que a generosidade de Gabriel, às vezes avassaladora, nascia de um desejo genuíno de compensar o tempo perdido. Quando o reitor anunciou seu nome, Helena subiu ao palco com Mateus de mãos dadas. O menino, inicialmente nervoso sob as luzes, encontrou os olhos de Gabriel na plateia e ergueu-se com renovada confiança. Meu projeto se intitula Sementes de Esperança, um modelo integral para o desenvolvimento de crianças em situação de vulnerabilidade, começou Helena. Mas mais que um projeto acadêmico, é o resultado de anos observando o que realmente necessitam as crianças que foram separadas de suas famílias biológicas, não apenas teto e comida, mas amor constante, estabilidade emocional e figuras de referência comprometidas a longo prazo. À medida que Helena desenvolvia sua apresentação compartilhando estatísticas, testemunhos e um modelo detalhado para um centro que combinaria educação, apoio psicológico e programas de integração familiar, o auditório ficou cativado. Não só pela solidez acadêmica da proposta, mas pela evidente paixão e conhecimento prático que a respaldavam. E agora, disse Helena para o final, gostaria que ouvissem alguém que pode explicar melhor que eu por que este projeto é necessário. Mateus deu um passo à frente, segurando um papel com notas escritas com sua letra infantil. No entanto, ao olhar para o público, deixou-o de lado e falou do coração. Antes de conhecer Helena, eu pensava que ninguém me queria, porque algo estava errado comigo. No orfanato, muitas crianças pensam igual, mas ela me ensinou que, às vezes, as famílias não são como nos contos, mas se constroem de formas diferentes. Agora tenho uma família grande e estranha. Houve risadas no auditório, mas todos me amam, e eu amo todos eles. Acho que todas as crianças deveriam ter isso. A simplicidade e honestidade de suas palavras provocaram uma ovação espontânea. Helena viu Lúcia secar discretamente uma lágrima, enquanto Gabriel, normalmente tão contido, aplaudia com orgulho inconfundível em seu rosto. Após a apresentação durante a recepção, Helena foi abordada por vários investidores interessados em tornar o projeto realidade. Para sua surpresa, Gabriel manteve-se à margem, permitindo que ela manejasse as conversas por si mesma. Pensei que você estaria no meio de tudo isso, assegurando-se de que o projeto recebesse financiamento, comentou. Helena, quando finalmente puderam falar a sós. Gabriel sorriu, observando como Mateus interagia animadamente com Lúcia e Dona Isabel do outro lado da sala. Aprendi que algumas coisas são mais valiosas quando são conquistadas por mérito próprio. Confio na sua capacidade para convencer esses investidores sem minha intervenção. Helena sentiu uma onda de gratidão por este reconhecimento à sua autonomia. Você mudou, Gabriel Monteiro. Todos nós mudamos, respondeu ele, seguindo seu olhar até Mateus. Ele nos mudou. Enquanto observavam o menino que agora mostrava orgulhosamente seus desenhos a um grupo de adultos atentos, ambos sentiram a magnitude do caminho percorrido. De estranhos conectados por circunstâncias dolorosas, haviam evoluído para algo que, embora não tivesse um nome convencional, se sentia surpreendentemente como um lar. O que nenhum deles sabia era que nesse exato momento, uma figura sombria observava a cena do fundo da sala. Roberto Castelo, o dono da agência de adoção Novos Começos, o homem que havia falhado em seu dever com Mateus anos atrás e que agora
Via com preocupação como esta família improvisada ameaçava expor suas numerosas irregularidades. O elegante escritório de advocacia no centro da cidade fervilhava de atividade quando Helena, Gabriel e Lúcia entraram acompanhados por seus respectivos representantes legais. Haviam concordado em iniciar um processo conjunto. Gabriel e Lúcia reconheceriam legalmente Mateus como seu filho biológico, enquanto Helena manteria a guarda principal, com um regime de visitas e responsabilidades compartilhadas entre todos. O caso é incomum, comentou a advogada de Helena revisando os documentos, mas com o acordo de todas as partes e priorizando o bem-estar do menor, não deveria haver impedimentos legais significativos. Foi então que uma secretária entrou, apressadamente entregando um envelope selado ao advogado de Gabriel. Acabou de chegar isto, explicou. É uma notificação judicial. O silêncio apoderou-se da sala enquanto o advogado examinava o conteúdo, sua expressão tornando-se progressivamente mais grave. É uma ação preventiva, anunciou finalmente. Roberto Castelo, proprietário da agência Novos Começos, solicita uma ordem judicial para impedir qualquer mudança no status legal de Mateus, alegando irregularidades no processo inicial e questionando a capacidade de todas as partes para proporcionar um ambiente estável. Ele pode fazer isso? Perguntou Helena, sentindo que o chão se movia sob seus pés. Tecnicamente, como parte envolvida na adoção original, tem direito a apresentar objeções, explicou o advogado. Mas seus argumentos são fracos e claramente motivados por interesse próprio. Ele está com medo, interveio Gabriel, com um tom perigosamente controlado. Sabe que ao investigar o ocorrido com Mateus, poderíamos descobrir outras irregularidades em sua agência. Já iniciei essa investigação, confessou Lúcia, surpreendendo a todos. Depois de descobrir como Mateus acabou no sistema público, contratei investigadores particulares para revisar outros casos de Novos Começos. Encontraram pelo menos 12 situações similares, crianças que supostamente foram colocadas em lares permanentes, mas acabaram no sistema público enquanto a agência continuava cobrando tarifas exorbitantes dos pais biológicos e das famílias adotivas. Gabriel a olhou com admiração renovada. Por que não me contou? Porque queria ter provas concretas antes de criar falsas esperanças, respondeu Lúcia. E porque isto não se trata apenas de Mateus, mas de todas essas crianças. Helena, que havia permanecido em silêncio, processando a informação, falou finalmente. O que isso significa para nosso pedido atual para Mateus? Significa que teremos que lutar, respondeu a advogada com determinação. Mas temos algo que Castelo não tem a verdade do nosso lado e o evidente bem-estar da criança como prioridade. Naquela noite, Helena não conseguia conciliar o sono. Depois de assegurar-se de que Mateus dormia placidamente, saiu para a pequena varanda de seu apartamento. O projeto de centro infantil avançava promissoramente com financiamento suficiente, assegurado para iniciar a primeira fase. Mas agora, esta nova ameaça colocava em risco não só seus planos profissionais, mas a estabilidade familiar que tão cuidadosamente haviam construído. O som de uma mensagem em seu celular interrompeu seus pensamentos. Era Gabriel. Posso ligar para você? Helena respondeu afirmativamente, e segundos depois, sua voz profunda soava do outro lado da linha. Lamento contatá-la tão tarde, desculpou-se. Não conseguia dormir pensando em tudo isso. Eu também não, confessou Helena. Estou preocupada com como isso afetará Mateus se isto se converter em uma batalha legal prolongada. Não deixarei que isso aconteça, prometeu Gabriel com firmeza. Meus advogados estão preparando uma estratégia. Temos os recursos e a determinação para enfrentar Castelo. Helena apreciava seu compromisso, mas algo em seu tom a inquietava. Gabriel, por favor, prometa-me que não fará nada. Extremo. Avançamos demais como família para arriscar tudo com decisões impulsivas. Houve um breve silêncio antes que Gabriel respondesse. Quando construí meu império empresarial, aprendi que às vezes é preciso tomar medidas drásticas para proteger o importante. Mas também aprendi, graças a você, que o fim nem sempre justifica
os meios. A sinceridade em sua voz comoveu Helena. Estamos juntos nisto, todos nós, inclusive Lúcia, que me surpreendeu com sua determinação. Lúcia sempre foi extraordinária, comentou Gabriel com uma nota de nostalgia. Nosso casamento não fracassou por falta de amor, mas porque ambos estávamos demasiadamente quebrados para nos curarmos mutuamente. Esta revelação inesperada abriu uma janela para um passado que Helena apenas conhecia. O que aconteceu com todos nós, Gabriel? Como pessoas tão diferentes com histórias tão distintas, acabamos tão profundamente conectadas. Mateus, respondeu ele simplesmente. Ele é o centro desta constelação improvável que formamos. Depois de desligar Helena, permaneceu na varanda contemplando as estrelas. Pensou nas voltas inesperadas do destino, em como aquele dia em que um empresário entrou casualmente no café havia desencadeado uma série de eventos que agora ameaçavam desmoronar. Mas também pensou na fortaleza que haviam desenvolvido como unidade, em como pessoas de mundos aparentemente irreconciliáveis haviam encontrado uma linguagem comum no amor a uma criança. E soube com inquebrantável certeza que lutariam com tudo o que tinham para proteger a família que haviam construído. O que Helena não podia imaginar era que nesse exato momento, Roberto Castelo recebia uma visita inesperada em sua luxuosa residência Lúcia Mendes, armada com uma pasta de evidências e uma proposta que mudaria o curso da batalha que apenas começava. A sala do tribunal guardava um silêncio solene, enquanto o juiz revisava os documentos apresentados. No lado direito, Helena, Gabriel e Lúcia formavam uma frente unida, acompanhados por seus advogados. No esquerdo, Roberto Castelo permanecia com expressão impenetrável, flanqueado por sua equipe jurídica. Antes de proceder, anunciou o juiz: devo assinalar que recebi informação adicional relacionada a este caso que poderia alterar significativamente seu curso. Os advogados de ambas as partes trocaram olhares confusos. Aparentemente, continuou o magistrado, o Sr. Castelo decidiu retirar sua oposição ao processo de reconhecimento e guarda compartilhada. Um murmúrio de surpresa percorreu a sala. Gabriel olhou interrogativamente para seu advogado, que parecia tão desconcertado quanto ele. Helena buscou respostas nos rostos dos presentes, até que seu olhar pousou em Lúcia, que mantinha uma enigmática serenidade. Além disso, prosseguiu o juiz, a agência Novos Começos apresentou uma declaração formal reconhecendo irregularidades em vários processos de adoção, incluindo o do menor Mateus Oliveira, e comprometendo-se a uma revisão exaustiva de todos os seus casos nos últimos 10 anos. A audiência concluiu com uma rapidez inesperada. O juiz, satisfeito com o giro dos acontecimentos, estabeleceu um cronograma para formalizar a nova situação familiar de Mateus Gabriel e Lúcia seriam reconhecidos legalmente como seus pais biológicos, enquanto Helena manteria a guarda principal, com um regime de convivência e responsabilidades compartilhadas entre todos. O que você fez exatamente? Perguntou Gabriel a Lúcia, enquanto os três caminhavam fora do tribunal sob um céu que ameaçava a tempestade. Lúcia esboçou um sorriso enigmático. Digamos que ofereci a Castelo uma saída elegante frente ao que teria sido um escândalo devastador. As provas que você coletou, começou Helena, eram mais que suficientes para iniciar uma investigação criminal, confirmou Lúcia. Mas isso teria significado anos de litígios com Mateus e outras crianças presas no limbo legal. Preferi um enfoque mais pragmático. Gabriel a observava com uma mistura de admiração e nostalgia. Esta era a Lúcia que havia conhecido anos atrás, brilhante estratégica capaz de resolver situações impossíveis com elegância implacável. O importante, continuou Lúcia, é que agora podemos avançar. O Centro Infantil de Helena poderá, inclusive, colaborar na reavaliação dos casos afetados pelas práticas de Castelo. As primeiras gotas de chuva começaram a cair quando chegaram ao estacionamento. Gabriel se deteve subitamente, tomando as mãos de ambas as mulheres. Quero agradecer a vocês, disse com inusual vulnerabilidade em sua voz. A ambas, por me ensinarem o que realmente significa ser pai, ser família. Helena sentiu um calor expandindo-se em seu peito ante a sinceridade de suas palavras.
Lúcia, normalmente tão contida, piscou rapidamente para conter a emoção. Somos uma equipe estranha, comentou Helena com um sorriso, mas funcionamos. Enquanto a chuva aumentava. Correram para seus veículos não como adversários em uma batalha legal, mas como aliados na mais importante das missões, criar um lar onde Mateus pudesse crescer rodeado de amor autêntico, não importando quão pouco convencional fosse sua família. O Cantinho da Esperança, como finalmente havia sido batizado, o centro infantil de Helena abriu suas portas 6 meses depois. Localizado em um edifício histórico renovado, combinava espaços educativos, áreas de brincadeira, consultórios para apoio psicológico e escritórios para gestão de casos de adoção e acolhimento. A inauguração atraiu figuras importantes do âmbito social e educativo, mas o verdadeiro coração do evento foram as crianças antigos companheiros de Mateus, no orfanato, pequenos do sistema de acolhimento e famílias em processo de adoção ou reintegração. Helena, nervosa, mas radiante, cortou a fita simbólica com Mateus a seu lado. Gabriel e Lúcia observavam da primeira fila, junto a Dona Isabel, seu Alberto, Marta, e todos aqueles que haviam feito parte de seu caminho. Este lugar nasceu de um sonho simples, declarou Helena em seu discurso, criar espaços onde nenhuma criança se sinta invisível ou descartável. Onde cada história seja valorizada, cada cicatriz tratada com respeito e cada potencial nutrido com paciência. Enquanto os convidados percorriam as instalações, Mateus tomou a mão de Gabriel e o levou até um canto especial, uma biblioteca circular com uma enorme árvore pintada na parede central, seus galhos estendendo-se por todo o teto. Em cada folha, da árvore escrito com caligrafia infantil, havia um nome. São todas as crianças que passaram pelo orfanato, explicou Mateus orgulhosamente. Foi minha ideia. Helena diz que assim mesmo que alguns já não estejam aqui, sempre serão lembrados. Gabriel contemplou a parede com a garganta apertada, buscando e encontrando o nome de seu filho entre centenas de outros. Foi então que compreendeu plenamente o valor do invisível, todos esses pequenos gestos de amor e reconhecimento, que Helena havia semeado durante anos, sem recursos nem reconhecimento, simplesmente porque acreditava que cada criança merecia ser vista. É lindo, Mateus, conseguiu dizer finalmente. É perfeito. Em outra parte do centro, Lúcia conversava com uma jovem mãe em crise que considerava dar seu bebê para a adoção. Com gentileza, mas honestidade, compartilhava sua própria experiência, as consequências emocionais de sua decisão, mas também as possibilidades de cura e redenção que havia encontrado. E no coração do edifício, no escritório principal, Helena contemplava uma fotografia emoldurada, Mateus rodeado por sua peculiar família, estendida durante um dia de piquenique. Não era a família que havia imaginado quando o conheceu no orfanato, mas era real, imperfeita e profundamente comprometida com seu bem-estar. Às vezes, pensou, a verdadeira riqueza não está em possuir, mas em compartilhar, não em acumular, mas em entregar-se, não na perfeição, mas na vontade de curar juntos. Lá fora, a chuva começava novamente, mas dentro do Cantinho da Esperança, o calor humano e as risadas infantis criavam um refúgio contra qualquer tempestade. A mansão de Gabriel, normalmente um espaço de sóbria elegância, havia sido transformada para a ocasião. Balões coloridos flutuavam em cada canto, uma mesa transbordante de doces ocupava o salão principal e um castelo inflável erguia-se majestosamente no jardim. Tudo estava pronto para celebrar o 8º aniversário de Mateus. Acha que ele vai gostar? Perguntava Gabriel com inusual nervosismo enquanto revisava os últimos detalhes com a equipe do evento. Helena, que acabava de chegar com as crianças do centro e alguns colegas de classe de Mateus, sorriu diante de sua ansiedade. Gabriel, você contratou um mágico, um cientista maluco que fará experimentos espetaculares e literalmente transformou sua mansão em um parque de diversões. Acho que ele vai ficar bem. O som de um automóvel anunciou a chegada de Lúcia, que havia sido encarregada de manter Mateus distraído durante os preparativos. Quando o menino entrou e viu a transformação, seu rosto iluminou-se
com uma alegria tão pura que dissipou instantaneamente as preocupações de Gabriel. Isso é incrível! Exclamou Mateus, correndo em direção a Helena e Gabriel para abraçá-los. Obrigado, obrigado, obrigado. A festa foi um sucesso retumbante. Crianças de diversas origens, colegas de escola pequenos do centro, filhos de empregados de Gabriel, corriam e brincavam sem as barreiras invisíveis que frequentemente separam os adultos. Dona Isabel, convertida em narradora oficial, cativava um grupo com histórias fantásticas. Seu Alberto, que havia insistido em encarregar-se pessoalmente do bolo, recebia elogios por sua criação de 3 andares com temática espacial. Em determinado momento, Helena afastou-se ligeiramente da celebração, observando a cena com uma mistura de gratidão e assombro pelo caminho percorrido. Gabriel, notando sua ausência, a encontrou contemplando o jardim desde o terraço. 1 centavo por seus pensamentos, disse, oferecendo-lhe uma taça de champanhe. Helena sorriu ante a expressão. Estava pensando na primeira vez que entrei neste lugar há quase 1 ano. Como me senti intimidada por tudo. Por você. Gabriel riu suavemente. E agora você está aqui transformando meu mausoléu de mármore em um lar cheio de risadas infantis. Todos nós transformamos nossas vidas, refletiu Helena. Mateus você, Lúcia eu, até Dona Isabel, que agora passa mais tempo no centro que em seu clube de bridge. Gabriel assentiu, apoiando-se no parapeito junto a ela. Sabe, toda a minha vida medi o sucesso em termos de aquisições, fusões, propriedades. Acreditava entender o valor das coisas. E agora? Perguntou Helena, embora intuísse a resposta. Agora sei que estava calculando com a métrica errada, respondeu ele, seu olhar fixo em Mateus, que ria às gargalhadas, enquanto o mágico o transformava em assistente voluntário. A verdadeira riqueza está ali naquela risada, na confiança com que se lança a novas experiências, sabendo que tem uma rede de segurança, em como aprendeu a dar segundas oportunidades, mesmo aqueles que o decepcionaram inicialmente. Helena sentiu que algo se expandia em seu peito diante da profundidade de suas palavras. Este não era o mesmo homem que havia conhecido naquele café de beira de estrada, calculista e distante. Esta versão de Gabriel, vulnerável e reflexiva, lhe resultava inquietantemente atraente. Helena, continuou ele, girando-se para olhá-la diretamente, há algo que tenho querido dizer a você há muito tempo, mas nunca parecia o momento adequado. O som de vidro quebrando-se interrompeu o momento. Do jardim, a voz de Lúcia os chamava com urgência. Ao chegar, encontraram Mateus pálido e assustado segurando seu braço. Ele escorregou no castelo inflável, explicou Lúcia, mantendo uma calma exterior que contrastava com a preocupação em seus olhos. Acho que pode ser uma fratura. As horas seguintes transcorreram em um borrão de atividade, a visita ao pronto-socorro, radiografias, o diagnóstico de uma fratura simples que requeriria gesso durante algumas semanas. Através de todo o processo, Mateus manteve uma valentia estoica, especialmente quando os 3 adultos estavam presentes, formando um escudo protetor ao seu redor. Já de volta à mansão com a maioria dos convidados retirados e Mateus finalmente adormecido depois da aventura, os 3 se reuniram na cozinha compartilhando um tardio e necessário café. Você lidou com isso admiravelmente bem, comentou Lúcia a Gabriel. Houve um tempo em que você teria mobilizado meio hospital com exigências e ameaças. Gabriel sorriu cansadamente. Aprendi com a melhor, respondeu indicando Helena com a cabeça. Sua calma em crises é contagiosa. Faz parte do treinamento não oficial como mãe substituta, brincou Helena. Se você entra em pânico, eles entram em pânico. Lúcia os observava com uma expressão indecifrável. Finalmente colocou sua xícara na pia e anunciou. Acho que é hora de me retirar. Foi um dia intenso para todos. Tem certeza? Perguntou Gabriel. Há quartos de sobra. Tenho certeza, respondeu Lúcia com um sorriso enigmático. Além disso, acho que vocês 2 têm uma conversa pendente. Com essas palavras e um beijo na bochecha para ambos, Lúcia se foi deixando atrás de si um silêncio carregado de possibilidades. O que você queria me dizer? Perguntou finalmente Helena, retomando o momento interrompido no terraço. Gabriel a olhou longamente, como se estivesse reunindo coragem.
Queria dizer que estes meses mudaram minha vida de formas que nunca imaginei possíveis. E não só por Mateus, mas por você, por sua forma de ver o mundo, de valorizar o essencial. Helena sentiu que seu coração se acelerava enquanto Gabriel continuava: não sei exatamente como rotular o que sinto e provavelmente é o pior momento para tentar depois de um dia como hoje. Mas quero que saiba que seja qual for o caminho que tomemos, como esta estranha família que formamos para mim, você é muito mais que a mulher que cuida do meu filho. Você é a pessoa que me ensinou a ser humano de novo. A sinceridade em suas palavras desarmou todas as defesas que Helena havia mantido cuidadosamente erguidas. No entanto, antes que pudesse responder, um pequeno som os alertou. Mateus, com seu braço engessado, os observava da porta. Não consegue dormir, campeão? Perguntou Gabriel, aproximando-se para levantá-lo com cuidado. Dói um pouquinho, admitiu o menino. Logo, com a franqueza desarmante da infância, acrescentou: vocês vão ser namorados agora. Helena e Gabriel trocaram olhares surpresos, sem saber como responder. Porque seria legal, continuou Mateus seriamente. O Luiz na minha turma tem 4 pais, porque os dele se divorciaram e casaram de novo. Ele diz que recebe o dobro de presentes no Natal. A risada espontânea que compartilharam diante de sua lógica infantil quebrou a tensão do momento. Enquanto Gabriel levava Mateus de volta para a cama, Helena permaneceu na cozinha contemplando seu reflexo na janela. Sua vida havia dado uma volta extraordinária desde aquele dia em que um empresário havia entrado no café. Agora, no limiar de algo novo e promissor, sentia tanto medo quanto esperança. Medo de arriscar a estabilidade que tanto lhes havia custado construir, e esperança de que talvez, contra todas as probabilidades, o amor pudesse florescer mesmo nos terrenos mais improváveis. 1 ano depois daquele fatídico encontro no café, o Cantinho da Esperança celebrava seu aniversário com um evento especial. O centro, que havia começado como o projeto de tese de Helena, havia se tornado um modelo de referência para a atenção integral a crianças do sistema de acolhimento, atraindo visitantes de outras cidades, interessados em replicar sua metodologia. No pátio central, decorado com guirlandas coloridas e mesas dispostas sob as árvores, reuniam-se famílias, colaboradores e autoridades. Mateus, já sem vestígio daquela timidez inicial, exercia orgulhosamente como anfitrião, junto a outras crianças do programa. Helena, resplandecente, em um simples vestido azul, movia-se entre os convidados com a confiança que havia desenvolvido ao longo desse ano de intenso crescimento profissional e pessoal. O centro prosperava. Sua relação com Gabriel havia evoluído para um romance maduro e sincero, e Mateus florescia no ambiente estável e amoroso que haviam criado conjuntamente. Com licença, posso ter sua atenção por um momento? A voz de Gabriel ressoou através do sistema de som. Os presentes se voltaram para o pequeno palco improvisado, onde o empresário elegante, mas visivelmente nervoso, segurava um microfone. Muitos de vocês conhecem parte da nossa história. Começou. Como um encontro casual em um café, mudou o rumo de nossas vidas. Mas o que talvez não saibam é que nesse dia, quando vi Helena consolando uma criança em lágrimas, não só reconheci os olhos do meu filho biológico, também presenciei a definição mais pura do amor. Helena o observava com uma mistura de surpresa e emoção, enquanto Mateus se aproximava para tomar sua mão. Toda a minha vida, continuou Gabriel, busquei o sucesso nos lugares errados, edifícios, com o meu nome, contas bancárias, reconhecimentos. Acreditava entender o valor das coisas, até que Helena me ensinou o valor do intangível, a constância, a entrega desinteressada, a capacidade de ver potencial onde outros só veem problemas. Pigarreou visivelmente comovido. Este centro é o reflexo físico da sua visão, mas seu verdadeiro legado está em cada criança que aprende a confiar novamente, em cada família reconstruída, em cada coração sanado. Gabriel fez uma pausa, buscando o olhar de Helena entre a multidão. Há 1 ano entrei em um café como um homem incompleto, preso em uma vida de conquistas vazias. Hoje, graças a você, graças a Mateus, graças a esta improvável família que construímos, entendo finalmente que a verdadeira riqueza não se conta em cifras, mas em momentos.
Descendo do palco, Gabriel aproximou-se de Helena e Mateus, ajoelhando-se diante deles. De seu bolso extraiu uma pequena caixa de veludo. Não é um anel, esclareceu com um sorriso ao ver a expressão alarmada de Helena. Pelo menos não ainda. É algo mais significativo para nós. Ao abrir a caixa, revelou 3 pequenas chaves, douradas unidas por um delicado fio trançado. São as chaves do nosso novo lar, explicou. Não minha mansão, não seu apartamento, mas um lugar que escolhi pensando em todos nós. Uma casa com jardim para que Mateus possa brincar perto do centro, para que você possa seguir com seu trabalho e com espaço suficiente para receber Lúcia, Dona Isabel e qualquer um que faça parte da nossa peculiar família estendida. Mateus tomou uma das chaves com expressão maravilhada, enquanto Helena lutava contra as lágrimas. O que isso significa exatamente? Perguntou em voz baixa. Significa que quero construir um futuro com você, com Mateus, passo a passo, respondeu Gabriel, com simplicidade. Não como o empresário que fui, mas como o homem que estou aprendendo a ser graças a vocês. Entre os aplausos emocionados dos presentes, Helena abraçou Gabriel, sentindo que um círculo perfeito se completava. Daquele encontro casual em um café de beira de estrada, havia surgido algo extraordinário, uma família definida. Não pelo sangue ou pelos documentos legais, mas pela escolha consciente de amar-se e apoiar-se mutuamente. Lúcia, que observava a cena de um discreto segundo plano, compartilhou um olhar cúmplice com Helena. Ambas as mulheres tão diferentes e, no entanto, unidas por um vínculo indissolúvel, haviam encontrado seu lugar nesta constelação familiar, pouco convencional. Nessa noite, quando a celebração concluía e os últimos convidados se retiravam, Mateus surpreendeu a todos com um anúncio: "Quero tocar uma música", declarou, dirigindo-se ao pequeno piano que ocupava um canto do salão principal. "Compus para vocês." Com a concentração própria de seus 8 anos, começou a interpretar uma melodia simples, mas bonita. As notas fluíam com uma emoção que transcendia sua técnica ainda em desenvolvimento, contando sem palavras a história de perda, encontro e redenção que haviam vivido. Ao concluir, olhou para os 3 adultos que conformavam seu peculiar universo familiar. Helena, que lhe havia ensinado o significado da constância e do amor incondicional. Gabriel, que havia demonstrado que nunca retarde para mudar e redescobrir-se, e Lúcia, que lhe havia mostrado que o amor pode manifestar-se de formas inesperadas e silenciosas. "Chamei-a de minha família estranha", anunciou com orgulho infantil, "porque somos diferentes, mas funcionamos bem juntos." Enquanto os 4 se fundiam em um abraço grupal, Helena compreendeu que aquela frase inocente capturava perfeitamente a essência de sua história, diferentes caminhos que convergiam inesperadamente, criando algo novo e bonito em sua imperfeição. Lá fora, as estrelas brilhavam sobre a cidade, testemunhas silenciosas de como um simples gesto de amor maternal, em um café esquecido, havia desencadeado uma transformação profunda em vidas aparentemente irreconciliáveis. Uma prova vivente de que o verdadeiro valor não reside no material, mas na capacidade humana para reconhecer contra todas as probabilidades que a riqueza mais autêntica se encontra nos laços que escolhemos criar e no amor que decidimos dar. Porque, ao final, não são os anos em sua vida que contam, mas a vida em seus anos. Não é quanto você possui, mas quanto você ama. E não é quão alto você chega, mas a quantos você eleva consigo no caminho.